impressionadores! Hoje falaremos sobre o apóstrofo S em inglês e o segredo por trás de John's Car. Não tem nenhum segredo em relação ao John Car, não, tá? Ao carro do John, no caso. Não fica tranquilo. É mais em relação à estrutura mesmo que a gente utiliza aqui, tá? Então, o que é esse apóstrofo S? De onde ele vem? O que ele come? É sobre isso a aula de hoje. Bom, antes de mais nada, não esqueça de ir até a descrição do vídeo aqui embaixo para baixar o material complementar, o PDF desta aula, para você não apenas estudar depois, mas também você pode acompanhar essa aula aqui comigo já com o PDF lindão ali. E aí você pode fazer anotações, enfim, tá? Então, já baixa aqui o PDF para você não esquecer depois. Bom, em inglês, a gente vai usar o apóstrofo S para expressar a posse de forma simples e direta. E isso deixa a comunicação mais natural, tá? Então, a gente está falando aqui de uma relação de posse. Bom, por exemplo, ao invés de falar the car of John, exatamente como a gente falaria em português, vou até escrever aqui para vocês, o carro do João. Vai ficar meio desconexo aqui, mas essa é a ideia, tá? O carro do João. Então, a gente tende a falar dessa forma, né? Exatamente como é em português, mas na realidade, para soar mais natural, mais simples, mais direto, a gente fala John's car. John's car, assim, com S mesmo. John's car. Bem mais fluido, repara que é bem mais simples, mais rápido, né? Vamos ver aqui a estrutura de fato como ela é. Bom, sempre começamos então com o nome da pessoa. Depois temos o apóstrofo S, depois o objeto, e esse objeto ele pode ser uma coisa, um animal, que seja. Então, no caso aqui a gente tem a Sara. Vou pegar meu laser aqui rapidão. Aí, temos aqui a Sara, e a Sara tá bonitona aqui com seu carro azul, sua sacola azul, seu vestido azul, seu óculos azul, tudo azul. Tá vendo um pontinho que não tô enxergando porque a miopia enfim, mas tudo azul, né? Então a gente pode falar, carro da Sara, obviamente, né? Mas como é que a gente fala isso? Lembra da estrutura, né? Então, Sarah, mais o apóstrofo S, mais o car. Então, Sarah's car. Aqui, o John. John tá com o livrinho aqui, tá lendo, palipá, tal coisa e tal. Obviamente, é o livro do John. Mas foi emprestado, não importa, tá com ele ali, é o livro dele, certo? Então, a gente pode falar John's book. Ou seja, o nome da pessoa, apóstrofo S e, no caso, o objeto aqui, né? A coisa que seria o livro. No caso, eu me coloquei aqui na parada, né? Temos aqui eu mesma, Naira. Então, tem aqui meu nome, Naira, o apóstrofo S e, no caso, os meus animais, né? Porque eu quero expressar posse, eu sou a tutora dos meus animais. Então, eu falo Naira's cats. Chique, né, em inglês? Naira's cats. Acho meio estranho, mas tudo bem. Na minha cabeça é muito chique. A gente tem que se conformar com isso. Então, Naira's cats. Perfeito? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Okay, next item, Susan's doll collection. Ok, next item, Susan's doll collection. Pessoal, próximo item aqui é a coleção de bonecas da Susan. Então, olha só. Temos aqui o nome dela, o nome da Susan. E aí temos aquilo que a Susan possui, que é uma coleção de bonecas, né? Então, Susan's doll collection. Okay, next item, Susan's doll collection. Próximo, next. That's Mary's purse, right? That's Mary's purse, right? Né? Então, aqui a gente tem, essa é a bolsa da Mary, né? Então, aquela ali é a bolsa da Mary. Então, também estamos falando de uma relação de posse. Então, temos o nome, Mary, apóstrofo S e purse. That's Mary's purse, right? Esse comecinho aqui, esse that's, não tem a ver com relação de posse, não tem a ver com apóstrofo S no sentido de possessivo, tá?
Esse that's aqui vai ser a contração de that is, tá? Só para vocês não se confundirem aí, também temos isso. Se vocês quiserem, podemos também fazer uma aula sobre isso. Só deixar aqui nos comentários, tá? Se você tiver dificuldade com isso. Bom, that's Mary's purse, right? That's Mary's purse, right? Perfeito. Aqui, um outro exemplo. I haven't been to a teacher's house before. I haven't been to a teacher's house before. Então, eu nunca estive na casa de uma professora antes, né? Então, teacher's house. The same idea here, right? Então, temos aqui teacher, que não é o nome da pessoa, né? Dizendo assim, mas querendo ou não, é a pessoa, né? Então, teacher, apóstrofo S e house. Teacher's house, ok? De novo. I haven't been to a teacher's house before. That is a boy's apartment! That is a boy's apartment, né? That is a boy's apartment. Então, isso aqui é um apartamento de garotos, né? É um apartamento para um garoto, não é um apartamento para uma garota, né? Nesse sentido, assim, mais ou menos. Então, that is a boy's apartment, né? Talvez a decoração não seja uma decoração de garotas, talvez seja para garotos, enfim, não sabemos aqui, não lembro desse episódio de Friends, mas essa é a ideia, tá? E ainda assim temos aqui uma relação de posse, boy's apartment. Então, boy aqui pode não ser o nome de uma pessoa, mas ainda assim é uma pessoa, né? E temos o apóstrofo S e aquilo que a pessoa possui, que no caso é o apartment, né? Apartment, que é uma coisa, digamos assim. Então, That is a boy's apartment! ok? Bom, quando o substantivo ele termina com S, a gente vai acrescentar o apóstrofo e o S. Mas atenção à pronúncia, porque a pronúncia ela tem um S a mais aí, né? Então tem um tempero a mais. Então, olha só. O escritório do chefe, a gente fala the boss's office, ok? The boss's office. Então fica meio que um S a mais, tá? The boss's office. Também temos outro, que é o trabalho da atriz. A atriz termina com S em inglês, actress. Então, a gente vai falar the actress's job. Então, a gente vai meio que duplicar esse som de S aí. The actress's job, ok? Exemplos. Presta atenção na forma como eles falam. Eles falam bem rapidinho, mas dá pra pegar. Sign a contract to protect your boss and your boss's property. Ok? De novo. Sign a contract to protect your boss and your boss's property. Ok? You sign the contract to protect your boss and your boss's property. Ok? Então, você assinou um contrato para proteger seu chefe e a propriedade do seu chefe. Sign a contract to protect your boss and your boss's property. Outro exemplo. Will you go back to the witness's house and get her to testify again? Temos um episódio aqui de Suits, né? Que as pessoas geralmente falam Suits, mas é Suits. Então, esse I aqui a gente acaba não pronunciando. E aí ele fala assim, ele fala a palavra witness. Witness é testemunha em inglês, tá? Mas como termina com S, a gente vai acrescentar mais um apóstrofo S e acaba que esse S ele é duplicado, né? Então, presta atenção de novo em como que eles pronunciam isso. Will you go back to the witness's house and get her to testify again? You go back to the witness's house and get her to testify again. Will you go back to the witness's house and get her to testify again? Bom, você volta à casa da testemunha e faz ela testemunhar de novo. Olha lá, olha só, retrabalho. Bom, quando o nome próprio, aqui a gente está falando de nome próprio, termina com S, nós temos duas opções. Então, a gente vai ter lá o nome da pessoa, o apóstrofo S e o objeto. Então, essa é uma opção. Você pode escolher as duas, o que for melhor para você. Uma outra opção também seria o nome da pessoa, mas a gente não acrescenta o S, a gente só acrescenta o apóstrofo. E aí, o objeto também é normal, tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente acrescenta mais um apóstrofo e um S, a gente vai falar James's house. Então, esse S ele vai ser duplicado na pronúncia, tá? James's house. Se não for
o apóstrofo e o S. Se for só o apóstrofo, a gente vai falar James House, normal. Como se fosse o nome dele mesmo, James. James House, ok? E aí, no contexto, né, quando não é escrito no contexto, fica entendido que você está falando de uma relação ali de posse. Então, James House. A mesma coisa para Charles, né? Charles é um nome que termina com S, então a gente também vai ter duas opções. Você pode falar Charles is his phone, e aí você repete esse S, Charles is his phone, né? Fica meio que normal, tá? Ou Charles phone. E aí você que escolhe, tá? Então, lembrando, se for apóstrofo e o S, você vai ter que duplicar esse som de S. Se for só o apóstrofo, não precisa duplicar, tá? Você fala normal, como se fosse o nome mesmo, tá? E aí, se não for escrito, fica entendido que é sobre posse que a gente tá falando. Fechou? Então, um outro exemplo. Mesma coisa, a gente tem o sobrenome Roberts. Roberts termina com S. E aí, o que a gente faz? A gente pode falar Mr. Roberts' new car. Mr. Roberts' new car. Né? Então, meio rapidinho assim. Ou a gente pode falar Mr. Roberts' new car. Mr. Roberts' new car. Né? Então, Roberts' new car ou Mr. Roberts' new car. E aí, depende se você vai colocar o apóstrofo e o S ou só o apóstrofo. Vamos ver alguns exemplos práticos, então. I suppose it's bad form to move into Charles's office so fast. Ok? Suponho que seja falta de educação entrar no escritório de Charles tão rápido. I suppose it's bad form to move into Charles's office so fast. I suppose it's bad form to move into Charles's office so fast. Right? Outro exemplo. It was Chris's idea, actually. It was Chris's idea, actually. It was Chris's idea, actually. Perfeito, de novo. It was Chris's idea, actually. Eu adoro essa atriz. Sarah Paulson. Acho que esse é o nome dela. Então, eu adoro essa atriz. Alright. Outro exemplo. I want every book from Lucas's apartment and Van Koon's. Sherlock também é muito bom. Então, I want every book from Lucas's apartment and Van Koon's. Né? Então, eu quero cada livro do apartamento do Lucas e do Van Koon. Né? Então, aqui, ele optou por falar aí essa forma duplicada do S, né? E tudo bem. I want every book from Lucas's apartment and Van Koon's. De novo, again. I want every book from Lucas's apartment and Van Koon's. Bom, quando a gente tem mais de um dono, né? Por exemplo, vamos supor que algum objeto, alguma coisa tem mais de um dono, né? Então, obviamente que esse sujeito vai estar no plural, terá que estar no plural. E para isso, a gente vai acrescentar só o S, tá? Então, aqui a gente está falando de um sujeito, não tem nada a ver com o nome próprio, é só mesmo um sujeito e no plural, um sujeito no plural. E aí a gente vai seguir sujeito plural, mais o apóstrofo, só o apóstrofo e o objeto. Então, por exemplo, the girl's car, carro das garotas, the girl's car. E é isso. E aí o apóstrofo, ele vem aqui pro final, depois do S, ok? Porque, na verdade, é um substantivo ali, é um dono, né? É um sujeito que termina em S naturalmente, porque tá no plural. Então, a gente só vai acrescentar o apóstrofo. The girl's car. O carro das garotas. E também temos aqui the kid's toy. Mesma ideia. O brinquedo das crianças. The kid's toy. Ok? Exemplos. What are your kids' names? Nate and Bethany. What are your kids' names? Né? Então, qual é o nome dos seus filhos? Né? Quais são os nomes dos seus filhos? Nate e Bethany. Né? Nate and Bethany. What are your kids' names? Nate and Bethany. Doctor's Lounge is down the hall. Doctor's Lounge, de novo, né? Então, aqui a gente tem o sujeito, só que esse sujeito, ele tá no plural, porque é a sala dos médicos. Então, o meu apóstrofo vai estar aqui no final e depois aquilo que o doutor possui, no caso, que é o lounge, né? Então, Doctor's Lounge is down the hall. Doctor's Lounge is down the hall. Bom, um outro ponto de atenção também vai ser quando o nome no plural não termina com S. E aí a gente vai acrescentar o apóstrofo e o S. O que acontece? A gente tem alguns
sujeitos, né? A gente tem alguns plurais em inglês que eles são irregulares. Então, por exemplo, a gente tem a palavra criança, né? Que é kid. Tem child também, mas aí é uma outra questão. Então, temos aqui kid. Kid é criança. Fechou. Qual é o plural de kid? Kids. Temos girl, que é o que a gente viu. Girl. Qual é o plural de girl? Girls. Então, é isso que a gente chama de plural regular. Plurais irregulares vão ser plurais, né? Palavras no singular, que quando elas são no plural, elas mudam completamente. Por exemplo, qual que é o plural de woman em inglês? Mulher. Qual é o plural de woman? O plural de mulher em inglês? Vai ser women. O pessoal fala womans, mas não é womans, não, é women. Women. Qual é o plural de person? Person. O plural de person vai ser people. Que pessoas. Então, pessoa em inglês vai ser person e people vai ser pessoas. Muita gente fala peoples, mas na verdade não. Person é o singular e people é o plural. Então, pessoal, é isso aqui, exatamente isso aqui que a gente chama de plural irregular, tá? Plural regular é quando a palavra termina em S normalmente, mas plural irregular é quando ela muda completamente do singular para o plural, e aí o plural é completamente diferente, tá bom? Então, a gente está falando exatamente desses casos aqui, o que acontece quando a gente tem um plural que é irregular, tá bom? Então, por exemplo, o que acontece com isso aqui? A gente vai acrescentar só o apóstrofo e o S. Então, por exemplo, the women's cars. The women's cars. Os carros das mulheres. Porque foi o que eu falei pra vocês. Women é o plural de woman. Eu não falo womans. Se eu falasse womans, mas eu não falo, eu só acrescentaria o apóstrofo no final. Mas como isso aqui está errado, como o plural de woman é women, então eu vou acrescentar o apóstrofo e o S, tá bom? Outro exemplo, the people's money. The people's money. O dinheiro das pessoas. The people's money, né? Então, eu vou ter aqui o meu sujeito, é igual nesse caso aqui. Eu tenho o meu sujeito, apóstrofo S e, no caso, o meu objeto, que é o carro. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o meu sujeito, apóstrofo S e, no caso, a coisa, né? Então, aqui eu tô falando de uma relação de posse quando se trata de plurais irregulares. Então, como eu disse pra vocês, people é o plural de person, ok? Fechou? Vamos ver aqui alguns exemplos. Some of those are women's clothes. Some of those are women's clothes. Então, algumas dessas são roupas femininas, roupas de mulher, né? Não sei qual que era o contexto aqui, mas some of those are women's clothes. Some of those are women's clothes. Ok? Então, relação de posse aqui, roupas de mulher, roupas femininas. Fechou. Aqui. You always just walk into people's houses? Do you always just walk into people's houses? Então, você sempre entra na casa das pessoas? Assim, sem mais nem menos, você só vai entrando. Do you always just walk into people's house? Né? Então, de novo, casa das pessoas. Né? Tô falando aqui de uma relação de posse. Então, do you always just walk into people's houses? You always just walk into people's houses? Então, bora dar uma revisada aqui que eu sei que foi muito conteúdo, né? Foi muita informação. Então, vamos lá. Quando o sujeito está no singular, eu vou simplesmente acrescentar ali o apóstrofo e o S, mais o objeto, que pode ser uma coisa, pode ser um animal, por exemplo, né? Então, por exemplo, Sarah's car, o carro da Sarah, e James's house, ou simplesmente James' house, a casa do James. Agora, quando eu tenho um sujeito em que é um plural ou um nome próprio, eu vou acrescentar o apóstrofo mais o objeto,
né? Então, the girl's house, o carro das garotas. Ou se for um nome próprio, e esse nome próprio terminar em S, por exemplo, eu só também posso acrescentar o apóstrofo e falar James House. Então, neste caso aqui específico, eu posso falar tanto James House quanto James's House, né? Nesse caso aqui, quando o nome termina em S, quando o nome próprio termina em S. Agora, se eu tenho apenas um sujeito que termina em S, aí eu vou acrescentar esse apóstrofo aqui depois do S. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar aquele like aqui pra gente, para você continuar recebendo mais conteúdo como esse. E também não esquece de baixar o PDF dessa aula para você estudar depois. Thank you so much for being here, and I see you next class. Bye bye!